Caro telespectador, caro internauta, muito obrigada por me receber na sua casa. Cláudia de Bulhões, com o programa Gente da Gente, na sua TV Assembleia. Gente, eu estou maravilhada com a receptividade que eu tive. Obrigada, Marcos Damascena, da Staff, a toda a equipe da Staff. Obrigada ao meu câmera Gerson, ao Paulo. Não tenho como agradecer mais, porque... E eu esquecendo a minha querida Gorete, que tantas dicas me deu. Gente, essa é uma maravilha nós chegarmos em um local e sermos tão bem recebida. Muito obrigada a toda a equipe da Staff, a toda a equipe de jornalismo da TV Assembleia. Continuando o nosso programa, eu estou aqui com uma pessoa para ser entrevistada, porque eu não entrevisto, vocês já me conhecem, para papearmos, como eu digo. O nome dele, Carlos Roberto Peixoto Lima. Vocês conhecem? Carlos Roberto Peixoto Lima, aqui no programa Gente da Gente com Cláudia de Bulhões. Que pessoa estranha é essa? Carlos Roberto é o Carlito. Carlito Lima, muito obrigada por você ter vindo aqui. Conversar com você é uma conversa informal. Muito obrigada por estar aqui no programa Gente da Gente. Cláudia, para mim é uma honra abrir aqui o programa com você e quero parabenizar a TV Assembleia por estar agora com Cláudia de Bulhões, que você é uma pessoa admirável. Eu sempre admirei você como mulher batalhadora, mulher da cultura, mulher inteligente, uma das alagoanas do século XX e XXI também, né? Muito obrigada, Carlito. É uma honra ouvir isso de Carlito Lima. Agora, Carlito, você tem uma coisa assim maravilhosa. Você é uma pessoa que hoje eu estou entrevistando, que nós representamos a terceira idade atuante e militante. Certo? Eu no meu alto dos meus 70 anos e você com seus 76 anos. Você, caro idoso, não precisa, até que rimou caridoso, não é? Caro idoso. Não precisa ficar na sua cadeira de balanço lamentando, tem tantas coisas boas para serem feitas, inclusive assistir o programa Gente da Gente. Carlito, uma pergunta que eu faço assim, existe diferença entre o Carlito Lima e o Carlos Roberto Peixoto Lima? Olha, existe uma diferença imensa, porque o Carlos Roberto Peixoto Lima, ninguém conhece. O Carlito Lima é o homem do povo, é o homem que eu sempre fui em todas as rodas, as mais altas e as mais baixas, aqui em Maceió e em todos os lugares que eu vivi no Brasil, que eu saí de casa com 15 anos de idade, fui para a escola militar, morei em Fortaleza, morei no Rio de Janeiro, morei em Recife, morei no Amazonas, morei em São Paulo, morei nesses lugares todos, e onde eu vou é o Carlito, não é o Carlos Roberto. O Carlos Roberto é somente na conta de luz, na conta de água, na conta é quando chegam as correspondências lá em casa me cobrando. Essa que é a diferença. E se você reivindicar que não é você, como é que fica? É capaz de é o mesmo CPF? É o mesmo CPF. Ah, então não tem jeito. É o mesmo CPF. Mas às vezes eu tenho até problema. Assim que eu cheguei, por exemplo, Marechal Deodoro como secretário lá, eu tive que viajar para Brasília para ir para o Ministério da Cultura. Falando em Ministério da Cultura, parece que vão acabar o Ministério da Cultura. Né? Oh. Uma coisa horrível, né? Bom, aí quando eu chego no aeroporto, o cidadão me dá a passagem lá. Quando eu chego no aeroporto, está meu nome, Carlito Lima. Olha aí, eu não embarquei. Não deixaram eu. Não? Não embarquei. Falei com o cara da Infraero, era meu amigo, mas ele não pudemos abrir mão de maneira nenhuma. Outra identidade, né, Carlito? Aliás, eu embarquei porque eu comprei outra passagem. Comprei uma passagem e embarquei. Como o Carlos Roberto. O Carlito não embarcou.
Aí foi o Carlos Roberto. Gente, é cada coisa interessante, porque quando nós temos... É a mesma coisa. O meu nome, Carlito, é Cláudia Maria Carvalho de Bulhões. Se eu falar esse nome todo, eu acho que não me conhecem. Agora, se eu falo Cláudia de Bulhões, eu acho que as pessoas já têm mais uma referência, pelo menos aqui no estado de Alagoas. Carlito, você tem uma personalidade assim que eu acho ímpar. Aí eu pergunto, quem é o Carlito Lima? Essa pergunta é difícil, né? Quem é o Carlito Lima? Quem é o homem Carlito Lima? O Carlito Lima é um jovem que está fazendo 76 anos, com um corpo de 76, mas ainda com a cabeça boa, querendo trabalhar, querendo produzir. Todo dia minha cabeça é uma usina, porque eu faço as coisas, gosto de escrever. E também, do dia a dia, gosto de ir para a festa, só que hoje o corpo já não aguenta tantas coisas que eu fazia como jovem. Mas a cabeça continua a mesma. E quem é o Carlos Roberto Peixoto Lima? Ou você matou ele? Olha, o Carlos Roberto Peixoto Lima, ele é uma sombra. Sempre foi uma sombra minha. Desde criança foi uma sombra. Meu nome é Carlos Roberto, que minha mãe escolheu, mas eu tinha uma tia que me achava muito palhaço quando eu tinha 1, 2 anos de idade. A tia Marinita disse, ó, você parece o Carlitos do cinema. Certo. E ficou, o Carlinhos, estavam querendo me chamar de Carlito. Aí pegou o Carlito, hoje todo mundo me conhece como Carlito. Até na escola militar, que é difícil na escola militar, o pessoal chama Você era Lima, não era? Era Lima, Capitão Lima depois e tal, mas o pessoal ainda me chama de Carlito. Que coisa interessante. Agora, eu percebo, você como escritor e membro de várias academias de letras de Alagoas, eu percebo que você tem livros que diferem, como sendo uns livros escritos pelo Carlito, ou estou errada, diga, e outros escritos pelo Carlos Roberto. Porque tem um livro que foi muito polêmico e você foi até assim, quase preso, né? Que é Confissões de um Capitão. Confissões de um Capitão. Quem escreveu este livro? Olha, quem escreveu tudo foi o Carlito, foi, essa né? que é verdade. O Carlos Roberto é uma sombra do Carlito. Acontece o seguinte, naquela altura eu fui a favor do golpe militar de 64, Cláudia, eu digo isso abertamente, porque naquela época tem o Exército Nacional também, o Exército Brasileiro, se você olhar a história, desde o tempo da República, a própria República foi um golpe que o Exército deu no imperador, deu um golpe que proclamou a República e logo depois se candidatou a presidente o Marechal. E os outros também, em 22, 23, em 35, em 30, em 55, o Exército, ele dava o golpe, mas logo depois ele entregava o poder no civil. Mas só que em 64 nos passavam que aquele golpe era para garantir a eleição de 1965. E o golpe foi dado pelos generais. Nós não tínhamos poder de conversa e de coisa nenhuma, só fazíamos obedecer. Eu achava que estava certo, mas logo depois que no meu quartel, onde eu servia lá em Recife, na 2ª Companhia de Guarda, que era tropa de elite do 4º Exército, ficou preso lá a elite intelectual do Nordeste. Ficou preso o Miguel Arraes, que era o governador, o Pelope da Silveira, que era o prefeito, ficou preso o Paulo Freire, ficou preso o Julião, o Gregório Bezerra, e os intelectuais todos de Recife ficaram presos. Eu, como estava de serviço, eu gostava de conversar com eles. Eu gostava de conversar. Uma prisão, eram 2 xadrezes, era o X1 e o X2. E principalmente dia de domingo, eu ia lá, conversava. Eu digo, no final, comecei a me perguntar. A entender, né, Carlos? A entender. Eu digo, vem cá, quem é o bandido, quem é o mocinho nessa história? Então, por conta até, não foi nem de ideologia, eu comecei a fazer a vida dos presos quando eu podia melhor. Eu me encontrava com as famílias do preso, pegava leite, levava para eles,
se eles queriam, ele toda quarta-feira à tarde tinha a visita da família do preso. Eu, na segunda-feira, eu me encontrava, tinha um bar chamado Torre de Londres, perto desse quartel. Eu me encontrava com o pessoal da família e já mandava e dizia, um preso dizia, olha, diga a minha mulher que eu quero, eu escrevia tudo. Olha, ele quer mais leite, ele quer doce, ele está precisando de toalha e tal. Mas, Carlito, você chegou a ser chamado para fazer algum depoimento sobre a sua atuação pelo Exército, pelas forças militares? Fui chamado, mas por escrito. Aí eu escrevi. Certo. Eu escrevi, porque isso aqui ainda foi em 64, 65. Em 65 apareceu um novo preso lá, que veio do 14RI, e quando eu olhei a filha do novo preso político, era uma menina bonitinha, seus 17 anos, eu também bonito, 22, 23 anos, e eu comecei a namorar com ela. Que loucura. Loucura! Meu dizia, rapaz, você está mamando de onça, namorando a filha de um preso político e tal. Eu, quando 3 meses de namoro, o general, comandante do Quarto Exército, Aurélio de Lira Tavares, me chamou e eu fui lá no Quarto Exército, me apresentei para ele, eu já sabia o que era. Ele perguntou, Lima, você está namorando a filha de um preso político, tenente do meu exército, namorando a filha de um preso político? Eu digo, estou, senhor. O que é que eu ia dizer? Ele disse, eu não admito que um tenente do meu verde oliva namore a filha do preso político. Acabe esse namoro, tenente. E ele, vermelho, o cara era o comandante do Quarto Exército, da mais alta autoridade toda. Depois ele foi até general do Triunvirato, né? Então, eu cheguei para ele, naquele tempo eu tinha um pouco de coragem, hoje não, hoje eu sou Imagina se hoje você não tem. Aí eu disse para ele, Cláudia, o senhor não tem nada a ver com minha vida particular. Ele, o quê? Saia daqui, eu fui embora. Ô, Carlito, tem um detalhe. Deixa eu contar para você, que a história não terminou não. 2 dias depois, cantou minha transferência do Recife para a fronteira da Venezuela e da Guiana. Eu fiquei lá pertinho. 2 anos entre os índios, só porque eu namorei a filha do preso. Castigo. Um castigo danado. Agora é interessante a gente, quando eu vejo essa meninada, hoje em dia, falar sobre o golpe, que isso, que aquilo outro, não sabem nada do que foi, apenas são zuzuzu de ouvido, por outros que também não souberam, e por literaturas que muitas vezes não são fidedignas. Mas não é por aí que eu quero caminhar. Eu só quero dizer que tem pessoas ainda que sabem como é que foi este golpe ou esta revolução e que participou disso de um lado ou do outro. Então, para falar diante dessas pessoas, vocês, meninada, têm que realmente se instruírem bastante e não serem tendenciosos, porque a pior coisa é ser tendencioso sem conhecer a história. Mas não há dúvida nenhuma, tem que conhecer a história. Eu mesmo fui convidado para ir na Comissão da Verdade, eu fui para a Comissão da Verdade, então eu vou lá dizer o que realmente eu vi e tal, e me perguntaram, no seu quartel havia tortura? Eu digo, não, eu nunca vi uma tortura, nos 17 anos que eu passei no Exército, eu nunca vi uma tortura. Aí perguntam, mas houve, não houve? Eu digo, bom, deve ter havido em outro quartel, no DOI-CODE e tal. Mas você não viu, mas não eu sabe. mesmo não vi. Deve ter havido. Aí no outro dia saiu no jornal bem assim, Capitão Carlito Lima depõe na Comissão da Verdade e admite que houve tortura. Não foi, trocaram. Foi uma notícia meio tendenciosa. É verdade. É isso mesmo. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque eu vou pedir, meu caro telespectador, meu caro internauta, eu vou pedir em nome de Deus para diminuírem este ar refrigerado, porque eu estou congelando, já não tenho mais como me agasalhar. Até daqui a pouco.
caro telespectador, caro internauta, voltamos na sua casa, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Cláudia de Bulhões com o programa Gente da Gente, num papo super informal, super gostoso, com Carlito Lima, porque ele disse que Carlos Roberto Peixoto Lima é sombra de Carlito Lima. Então, Carlito, vamos deixar o Carlos Roberto Peixoto Lima, que tem assim também... Você é parente do Peixoto, que foi presidente, não é? É. Ele era irmão do meu avô. Isso. O Carlito tem uma linhagem de, vamos dizer assim, que não deixa... Eu sempre distingo, sabe? O que é sério e o que é austero. Sabe? Sério é uma pessoa que é séria em todos os sentidos, sem precisar ter aquela austeridade, aquela sisudez. Claro. E sisudo é a pessoa que precisa se impor através de uma postura rígida, o que não é Carlito Lima. Carlito Lima é uma pessoa séria, sem ser sisuda. Eu adoro esse tipo de pessoa, porque a gente sabe com quem está lidando. Carlito, falamos sobre a sua ancestralidade, né? Sim, que fala? É. E ainda tem um general aí no meio, né? Que é seu pai. Meu pai. Que era chamado general do povo, né? Meu pai, ele aqui em Alagoas, ele foi assim, uma pessoa muito dedicada à comunidade. Ele foi presidente da FARE, presidente do CRB, presidente da FENES. Então ele deve estar lá vibrando com a vitória do CRB. Foi provedor da Santa Casa, do Orfanato São Domingos. Ele dedicava a vida dele a fazer, a voluntariado para a comunidade daqui de Maceió. E Carlito, sendo parente de um ex-presidente da República, não é isso, Carlito? É. Filho de general. Você foi para Agulhas Negras, não foi? Fui. Foi para Agulhas Negras. Academia Militar. Mas não tinha nada a ver com Carlito Lima, né? Não tinha muito. Tinha a ver Não com tinha Carlos muito. Roberto, né? Ah, tinha um pouco mais. Mas, Carlito, você tem... Vamos ao escritor novamente. Você tem quantos livros escritos? Olha, são 18 livros escritos que eu tenho. 18 livros. É porque eu comecei tarde, porque eu sabia que todos nós, você como uma grande psicanalista ou psicóloga, você sabe que todos nós temos algum talento na arte. Eu tentei a pintura, horrível, tentei a música, o violão também. Até que eu contando essas histórias da minha vida, que foi muito atribulada no exército e também as presos políticos, essas coisas todas, uns amigos meus me deram um incentivo e eu escrevi o meu primeiro livro aos 61 anos de idade. Em 2001, eu escrevi o Confissões e o Capitão. Então, só aí é que eu descobri um talento, porque eu gosto do que eu escrevo assim, uma linguagem coloquial, uma linguagem que todos nós falamos. E esse livro tem vários idiomas, não é? Tem espanhol. Tem espanhol. Tem espanhol. Tem um livro que já foi traduzido para o espanhol. Eu lancei lá em Buenos Aires, lá na Colômbia, Bogotá, lancei em Lima, no Peru. Eu já tenho aí a coisa. Ô, Carlito, você tem 10 livros ou 18? 18 livros. Porque eu, quando escrevi esse livro, o Plínio Lins, que era do jornal, ele chegou e disse: Carlito, você é um excelente contador de história. Você não quer uma coluna no jornal? Eu, claro que quero. E ele fez uma coluna, Histórias do Velho Capita. Eu passei algum tempo no jornal, aí depois o jornal acabou com a parte de cultura, e o Fernando Collor me convidou para eu ir para a Gazeta, e até hoje eu estou na Gazeta. Então, eu tenho essa obrigatoriedade de escrever uma história semanal. Isso, para mim, é uma produção muito boa. Muito grande também, viu? De literatura. Embora, paralelamente, eu esteja escrevendo outro romance. Que eu tenho um romance que é
Os Sete Pecados Capitais, e agora estou escrevendo outro romance também, há uns 2 anos, mas aí quando vem a Flimar e outras ocupações me param um pouco. Você tem Converscote na Praia da Sereia. Converscote na Praia da Sereia. Converscote são papos, né? Não, Converscote é um piquenique. Ah, lá é? no Amazonas, quando eu estava no Amazonas, o pessoal me convidava, olha, domingo tem um Converscote lá no Riacho e tal, na casa, aí eu peguei esse nome, Converscote. Então, essa é uma história do livro. Às vezes eu pego uma história do livro e boto como título. Nordeste Independente. Nordeste Independente. Foi um sonho que eu tive, que o Nordeste ficou independente. Confissões de um Capitão. Essa que é memória. É essa aí que te levou até para a TV Globo, não é isso? Foi. Inclusive, fui entrevistado, o primeiro que fez a entrevista foi o Jô Soares, e agora com a Cláudia de Bulhões, não quero mais nada. Maravilha! Histórias do Duque de Jaraguá. Olha, acontece o seguinte, o Edilberto Tichanelli, ele tem a Liga dos Blocos Carnavalescos, que é sempre lá em Jaraguá, então ele resolveu, a Liga, fazer uma homenagem a mim, que eu falo muito em Jaraguá, que eu nasci e me criei na Avenida da Paz, né, fronte ao Coreto ali, né, e Jaraguá para mim é uma referência. Então o Tichanelli resolveu me dar o título de Duque de Jaraguá, então fez um troféu bacana, que foi desenhado pelo Enio Lins, e fez uma festa lá na escadaria da Associação Comercial e me deu esse título de Duque de Jaraguá. 7 Pecados e 3 Amores. É o meu romance, são 7 Pecados e 3 Amores. Viventes de Maceió. Vivente de Maceió. São histórias só sobre a cidade de Maceió. Graciliano Ramos fez Vivente de Alagoas, eu fiz Vivente de Maceió. Retratos da Vida. Retrato da Vida. São histórias que eu conto do... Almoçando com Nery na casa do Moreira. Foi uma crônica que eu fiz nós fomos na casa do Maurício Moreira, lá no litoral norte, e lá almocei com o Nery, e foi uma tarde maravilhosa que nós passamos. Porque, meu caro telespectador, meu caro internauta, aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E Carlito Lima é cultura viva, mas tem mais. Quer ver? A austríaca apaixonada e outras histórias. Isso foi passado em Jaraguá também? Não, a austríaca apaixonada foi uma história, porque eu moro ali na Jatiuca, e tem um amigo, Edson, que ele aluga cadeira e aluga guarda-chuva. E uma austríaca que estava no Hotel Meliá, ele alugou, se apaixonou por ele, porque olha, que ele gracinha. é um negro bacana e tal. E ela levou ele para o hotel todo. E depois ficou voltando a Maceió. Para encontrar com ele. Só com o Edson. Que maravilha. O Edson hoje é garçom lá na Espetos. Ele pode... As mariposas também amam. É uma história. As mariposas é sinônimo de rapariga, de prostituta, isso, né? Então, eu tenho uma história de amor de um cidadão que se apaixonou por uma prostituta em Jaraguá, tirou-a de lá da boate e se casou com ela, e houve um grande amor da vida dele, e hoje vive lá no Vergel do Lago. Interessante. O Carlito Lima acha assim umas coisas que eu acho que nem tudo que está na sua cabeça você viveu, Carlito. Não, claro. Essas histórias eu pego no dia a dia, mas hoje, como o pessoal vê que eu tenho já são a que eu estou escrevendo essa semana, 785 histórias eu escrevi, mas muita gente passa assim no meio da rua, diz: Carlito, eu tenho uma história lá em Arapiraca, tem um homem que está casado, vive com a mulher e com a sogra e tal, que depois que o sogro morreu, vive com a mulher e a sogra. Que coisa boa! Aí eu faço a história, eu recheio a história. Ô Carlito, agora tem uma coisa interessante. Eu acho você, nos seus 76 anos, um homem revolucionário.
porque você tem um prêmio chamado Espia, É, não é? é. Que é feito esse prêmio. Como é que ele foi criado? Porque tem um detalhe, por que revolucionário? Porque o prêmio é entregue na praia, num restaurante ou num botequim, né? Da praia. Não, é no Acarajé. No Acarajé, do Alagoinha. no Acarajé do Alagoinha. E a votação é feita pela internet. Quer dizer, Carlito, com 76 anos, é um homem que está na internet. É. Como é que foi criado esse prêmio Espia, que eu já ganhei com o Gente da Gente? Ah, já ganhou? Já, Eu nem sabia. Nem me lembrava lá. Já, Que claro. fez, né? Foi a 11ª Notável da Cultura, né? O Prêmio Espia. O caso foi o seguinte, é que eu via numa revista, isto é, os notáveis da cultura brasileira. Era um desembargador, um deputado, eu digo, o que é isso? E o povo que faz a cultura, vamos fazer um prêmio para o povo mesmo e tal. Então, pronto. Fizemos uma votação na internet, aí vem na gastronomia, melhor suspiro é aquele Luiz Eudes que ganha, melhor revista e tal, e vai até o melhor garçom. Teve esse ano a garçonete que ganhou, que não deixa de ser cultura também. É, claro. Não é? A garçonete, ela foi com a mini saia receber, disse que foi Com a mini saia. Olha o que ele mais gravou, a mini saia. da vida dela. Ela já com seus quase 50 anos, mas foi de mini saia. Então, é uma alegria que esse prêmio Espia, e o pessoal disputa mesmo. Tem gente que fica votando, e pede para os outros votarem, Sim. fazem propaganda. E a festa é muito linda, porque é na praia, quando começa a festa, Carlito? É o seguinte, ela começa assim, tipo 4 horas da tarde, Isso. e eu boto uma orquestra tocando músicas suaves, músicas clássicas, do entardecer, semiclássicas, até anoitecer. Então você vê ali do Alagoinha um pôr do sol maravilhoso. É uma festa do pôr do sol. E assim que o sol se põe, então eu pego e chamo os vencedores. Às vezes vencedores falam, às vezes vencedor quer cantar, o melhor cantor canta. Cada um faz o que quer, né? Faz o que quer e a gente fica... É uma reunião da cultura lagoana. É uma coisa maravilhosa o Prêmio Espia. E geralmente é feito em que mês? Em janeiro. Em janeiro. Em janeiro eu deixo o ano terminar. Porque você não vai escolher o melhor do ano em setembro. Ainda falta outubro, novembro e dezembro. Só depois que termina o ano. Gente, o papo com Carlito Lima é uma maravilha. Vai correndo que a gente nem percebe. Já estão nos avisando que é hora do nosso intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais Carlito Lima e outras novidades de Carlito Lima. Programa Gente da Gente, com Cláudia de Bulhões, na sua casa, agradecendo a sua audiência. Hoje num papo informalíssimo com Carlito Lima, que não trouxemos Carlos Roberto Peixoto Lima, trouxemos Carlito Lima. Carlito, agora nós vamos conversar sobre... Tem tantas coisas, Carlito. Nós nem conversamos sobre as cestas clássicas. Mas não é. Vamos dar só uma pincelada nas cestas Vamos lá. clássicas, porque aquilo é uma maravilha. Fala para o meu telespectador e para o meu caro internauta o que é a cesta clássica. Claudinha, minha querida, você sabe que Marechal Deodoro é uma cidade mais musical, talvez, do Brasil. É mesmo. Lá tem 5 bandas filarmônicas, 5 orquestras filarmônicas. Tem 2 bandas de pífano. Tem o seu Zezinho, tem o Nelson da Rabeca, acordeão também, encontro de sanfoneiros. Olha, a musicalidade lá em Marechal Deodoro é latente lá no povo. Aí eu descobri um pouco isso, eu lendo um livro de Jorge de Lima chamado Calunga, é passado naquela região
de Marechal Deodoro e Santa Luzia, aquela região da Lagoa, e ali habitavam índios que tocavam magnificamente flauta. Que coisa interessante. Eu digo, então só pode ser isso, que essa musicalidade. Musicalidade. Então você vê que aí você criou a cesta clássica. As cestas clássicas. Mas lindo, caro ouvinte, caro internauta. Então, toda sexta-feira, isso só na temporada de turismo, né? Sim. Janeiro e fevereiro. Toda sexta-feira, em frente ao convento, que o convento é belíssimo. A gente faz aquela iluminação bonita no convento. Agora fala como nordestino, fica assim, ó. Fica a gente, o pessoal. Então eu pego uma orquestra, uma das orquestras filarmônicas, ela toca música clássica e semiclássica para o povo. E o povo ama. Você pega cantor. Leva o cantor também, Diva Lira, a exato. Fernanda Guimarães. Então eu misturo um pouco de música clássica com música popular. Mas o que interessa é que é coisa de bom gosto. E o povo, Cláudia, vibra. Vibra. E não tem lugar não. E não tem lugar não. A gente tem que chegar cedo para poder encontrar um lugarzinho na frente. Exatamente. Porque eu vou, porque eu tenho uma residência também em Marechal, Você né? é Marechal Deodoro. Você é moradora de Marechal Deodoro. E o povo gosta, o povo mesmo pobre de Marechal Deodoro, ele sai. O que eu quero dizer é o seguinte, que música não é privilégio... De rico, não. Nem de cultura de alto nível, de academia, não. Não é nada erudito assim. O povo gosta. Então, isso aí foi uma ideia do prefeito Cristiano Mateus. Ele chegou, vamos fazer essas sextas clássicas assim, e pegou. Há 3 anos que a gente faz e os turistas amam. O que tem de italiano, né? Cheio de impressionante. italiano. Agora, Carlito, se a gente for falar tudo que Carlito faz, o nosso programa não dá. Você volta outro dia, não volta, Carlito, para falar mais. Mas vamos continuar falando agora. Conversar com você, a gente conversa toda hora. Vamos falar sobre a 7ª Flimar. Flimar? Você já ouviu falar na Flimar? Duvido que não tenha ouvido. Carlito, o que é Flimar, Carlito? Que está no Brasil todo, está até no exterior, sendo badalada essa tal de Flimar de Marechal Deodoro. Carlito Lima é secretário de Cultura do município de Marechal Deodoro. Agora fala sobre a Flimar, como surgiu, o apoio que você tem de Cristiano, de Yolanda, das outras pessoas. Fala sobre a Flimar. Olha, quando eu fui convidado para ser secretário de Cultura lá em Marechal Deodoro, eu não conhecia o Cristiano. Foi a primeira vez que eu vi o Cristiano, quando ele telefonou para mim, ele disse, olha, que era o Douglas Zaprato, ele não pôde ir, eu fui lá e aceitei. Aí ele me disse, Carlito, eu queria fazer um evento para marcar a minha gestão. E que tal refazer aqueles festivais de verão que existia aqui em Marechal Deodoro? Aí começamos a conversar e chegamos à conclusão que seria melhor uma coisa nova. Como estava surgindo a festa literária de Paraty, eu tinha conhecido, e digo, vamos fazer uma festa literária e que é o carro-chefe a literatura, mas envolva também todas as outras culturas, como a música, como o folclore e tal. Aí fizemos lá um modelo e o Cristiano disse, não, eu quero que coloque também. Aí envolva as crianças. A Flimarzinha entrou. E nós começamos a fazer, as primeiras foi um pouco difícil, e inclusive, Cláudia, eu lhe digo uma coisa, eu lhe convidei, 2 vezes você foi. Carlito, eu tenho que falar, meu caro telespectador, meu caro internauta, eu tenho que falar sobre esta pegadinha de Carlito Lima comigo. Carlito Lima, um dos meus livros é sobre o mal de Alzheimer. E Carlito Lima me convida para fazer uma palestra sobre mal de Alzheimer. Tá lembrado disso, Carlito? Claro, isso eu ia falar, que eu enganei a turma. Era uma turma, foi outra. Aí ele, não sei se ele se enganou ou foi uma pegadinha para mim. Quando eu vou falar lá sobre o mal de Alzheimer, eu vejo adolescentes de 9 a 12 anos.
Gente, como é que eu vou falar sobre mal de Alzheimer? Aí eu tenho uma irmã, Tereza Cristina de Bulhões, que ela é muito positiva e ela me empurra muito. Ela disse, Cláudia, para você é bobagem. Quem já trabalhou tanto com criança, quando eu... Aí eu comecei. A minha sorte foi que eu tinha adquirido um telefone que tinha data show, o telefone. Aí a criançada com aquilo se entusiasmou. Aí eu comecei a falar sobre o mal de Alzheimer, aí um foi dizendo, então é o meu avô que tem, é o meu pai. Eu disse, como é que você vê isso, como é que não vê? Carlito, hoje eu lhe agradeço. Eu acho que foi uma das melhores palestras que eu já fiz. Foi na Flimarzinha, que não era para ser Flimarzinha, com as crianças e as adolescentes falando sobre o mal de Alzheimer. E eu creio, Carlito, que com essa experiência que você me fez passar, você ajudou também a muitos portadores de Alzheimer, porque aquelas crianças, aqueles adolescentes, começaram a ver de uma maneira diferente aquele mal do século, que é o mal de Alzheimer. Aí eu aqui, antes de você falar mais, eu agradeço essa participação, que foi uma pegadinha. Não, foi uma falta de organização, que foi no começo também. Inclusive, no ano passado eu tinha convidado, mas depois ele não pôde vir, tem um jovem, ele deve ter uns 18 anos, que escreveu um livro sobre a avó dele, ele cuidando da avó dele sobre Alzheimer. Que hoje coisa esse linda. cara está dando palestra em todo o Brasil, um garoto de 18 anos. Olha. E ele escreveu um livro. Eu convidei ano passado, esse ano não os convidei, mas para o ano eu vou convidar para você fazer uma mesa, ele, você e ele. Oh, meu Deus do céu. Agora, olha, não me bota em pegadinha de novo, Carlito. Agora, interessante é que à medida que a Flimar foi se estruturando, foram sendo criadas coisas mais abrangentes. Até passeio de barco. Fala sobre esse passeio de barco com as crianças. Nós colocamos lá um barco, esse barco dá um passeio naquela lagoa Manguaba maravilhosa, uma das coisas mais lindas que tem em Marechal Deodoro, e eu coloco sempre um poeta que recita uma poesia. O barco é um sarau poético dentro da lagoa. Já pensou? De uma hora aquele barco sai e dá uma volta, né? Porque hoje a Flimar, ela se resume em a gente pode dizer assim, 4 ou 5 partes. A primeira é no auditório. Nós temos um grande auditório de 380 lugares. Lá, de manhã e de tarde, há sempre grandes palestras. Eu trago os melhores escritores que dão palestra em Paraty, em Poços de Caldas, eu trago para cá também. Como também escritores de Maceió. Eu faço uma mescla, né? Esse ano... e sempre tem stand de escritores de Alagoas. Tem também stand. E isso aí no auditório. Do lado tem 20 stands. 20 stands eu dou para as pessoas que queiram colocar ou a cocadeira, ou tem um cara que bota a cachaça, gogó da Ema lá. Então as stands são variados. Inclusive tem um stand só com escritores alagoanos. Tem uma livraria também. Então, e na parte da noite... Variado, né? É variado. Aí na parte da noite... Tem os saraus na Casa do Marechal. Tem sarau na Casa do Marechal. Eu conheço tudo. Tem música, muita música também. Muita poesia. E eu boto o folclore. E agora, que eu acho que está pesando mais, isso aí foi até a pedido do prefeito, é a Flimarzinha. A Flimarzinha, na orla, tem mais de 20 tendas, tem contação de história, tem brincadeiras para crianças. E a Flimarzinha, a secretária de Educação, a Flávia Célia, ela já começou agora a trabalhar com as crianças. Em todos os colégios de Marechal Deodoro, de 15 em 15 dias, existe uma Flimarzinha em cada colégio daqueles. Então, a palestra, quem são os homenageados da 7ª Flimar? É a Nise da Silveira,
e o Fagner. Então, as crianças já estão recebendo aula sobre a Anísia da Silveira e a Isso sua é importante. colega. A sua colega. Carlito, eu não vou me estender muito nisso, mas eu trabalhei com a Anísia da Silveira. Que coisa linda, Mas não quero me estender muito nisso, porque eu quero você aqui e eu quero afirmar eu quero aqui. me entrevistar um dia sobre a Anísia da Silveira. Então, é uma maravilha, porque aquela mulher foi uma mulher que na época dela, ela não foi entendida. Certo? Ela é uma revolucionária na psiquiatria e ela, como psiquiatra, ela era uma revolucionária. Então, hoje ela é homenageada. Ela é uma das homenageadas. Inclusive, não sei se você está aqui, se você está aqui na época, você disse que vai viajar, mas eu gostaria, porque tem várias mesas de debate, eu gostaria de colocar você numa mesa dessa aí, se você estivesse aqui, para falar sobre a Anísia. Carlito, nós temos outro papo, que não vamos falar agora, que eu não posso pertencer a essas mas mesas. você está aqui na Eu estou na aqui, Flimar. estou aqui na Flimar. Então, nós não podemos falar para os senhores, caros telespectadores e internautas, mas ele está doido para falar. Mas nós vamos dar um intervalo e voltamos daqui a pouco com mais papo com Carlito Lima. Porque é muito papo de Cláudia de Bulhões no programa Gente da Gente com Carlito Lima. Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa, com o programa Gente da Gente. Onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos super aculturados. Nós estamos conversando com Carlito Lima e neste bloco, neste momento, voltando para conversar sobre a Flimar. Carlito, você quando fala na Flimar, você se entusiasma. Como que é? E tem um detalhe, Carlito. A gente imagina que um secretário de cultura, viu, meu telespectador, conversando com você, viu? O secretário de cultura fica encastelado, só dizendo, faça isso, faça aquilo, né, Carlito? Assim que você age? Eu tenho minha maneira de ser. Eu encontrei Carlito Lima pedindo patrocínio, indo com o processo na mão. Então é isso que eu quero dizer para o telespectador, que este secretário de Cultura, de Marechal Deodoro, tem o apoio de Marechal Deodoro, mas ele não fica só nesse apoio. Com a palavra, Carlito, depois dessa. De fato, que eu falei com o Cristiano, para fazer uma coisa assim, eu vi que uma prefeitura do interior de Alagoas não tem... pode até fazer, como as duas primeiras foi quase a prefeitura. Mas essas festas literárias, que hoje são mais de 300 no Brasil, as empresas, elas querem colocar o seu nome também. Essa que é a verdade, a gente não vai pedir com cuia na mão um favor, não. Agora eu faço, agora mesmo, hoje de manhã cedo, acabei de fazer o projeto do Sebrae, que o Sebrae sempre foi, desde a primeira Flimar, que ele é um parceiro espetacular, mas o nome do Sebrae vai em todas as programação, cartazes, quando a gente fala na televisão, não só do Sebrae, como dos outros parceiros também, que geralmente é a Braskem, que não falha, a Braskem, o Banco do Nordeste, o governo do Estado. Eu quero até falar isso aqui porque nós passamos as 5 primeiras festas literárias, o governo do Estado não participou, mas o novo governador, Renan, eu me encontrei com ele, o Renan Filho disse, eu quero participar, e olha, participou muito o ano passado, e esse ano também a participação do governo do Estado
é muito boa também. Isso porque... Mas eu vi você indo lá com o processo na mão. Com o processo da mão. Processo da mão. Ou seja, não pedindo a ninguém, não. Ele indo, o secretário indo. Claro, eu mesmo faço também. E se eu sei fazer as coisas assim, mergulhando. Minha mulher diz, você mergulha e você faz a coisa só com emoção, eu só sei fazer tudo com emoção. O Nelson Rodrigues é que dizia que não se deve fazer com emoção, nem sequer chupar um picolé sem emoção, mas tem que fazer tudo com emoção. Eu quero chamar a atenção aqui por uma coisa, meu caro telespectador, meu caro internauta. A cultura de Marechal Deodoro é AC e DC. Antes de Cristiano e depois de Cristiano. Não, antes de Carlito e depois de Carlito. Antes de Carlito e depois de Carlito. Pode ser também de Cristiano. Sim. Ele me dá todo apoio. O sim, Cristiano mas é antes de Carlito. Me deu não, até hoje. Antes de Carlito não, e depois de Carlito. AC e DC. A cultura. Então a gente faz assim: ACC e DCC. Pronto. Não brigo com você, Cristiano. e ele também não briga comigo. Porque... Vamos e venhamos. A Flimar tem elevado Marechal Deodoro aos píncaros da glória. Este ano, quem são os homenageados? Olha, eu digo uma coisa para você antes de falar dos homenageados aí. Esse ano, o meu grande problema foram as propostas, porque a Flimar hoje é conhecida em todo o Brasil, escritores de todo o Brasil querem participar, querem vir aqui para dar palestra. Mas eles vêm por conta própria? Não, por conta própria, os palestrantes, nós pagamos a passagem, pagamos a hospedagem na Praia do Francês, 4 dias, beleza. A alimentação e damos uma pequena ajuda de custo para o palestrante. Isso, Agora, tem palestrantes aí, famosos, que pedem cachê. Por exemplo, eu vou dizer aqui, o Ziraldo, ano passado, me encontrei com ele, fui perguntar quanto é que ele podia vir dar uma palestra aqui, ele me cobrou R$45 mil. Eu digo, é o custo da minha festa, é R$45 mil, eu vim aqui para o Ziraldo. Então, a maioria cobra R$1.000, R$2.000. E tem uns que nem cobram, né? E tem uns que nem cobram. Eu estou trazendo a Andréa Pachá, ela é juíza, escritora, ela conta muitos casos de amores, né? Então a Rede Globo comprou toda a coleção de livro dela e agora... Como é o nome, Carlito? Andréa Pachá. Andréa Pachá. E agora veio uma série de tudo casos amorosos do livro dela. Até a Glória Pires que vai fazer essa série com a Rede Globo. A Andréa Pachá vem, ela vem sem cachê, ela vem porque ela ama aqui Marechal Deodoro. E muita gente me pede, e eu não pude trazer as pessoas que eu quis. Mas vem a Andréa Pachá, vem, a palestra dela é espetacular. A Rosana Montalverne, ela é de Belo Horizonte, ela tem uma editora, uma contadora de história, é presidente da Câmara de Livros de Minas Gerais. Essa mulher é um espetáculo, dá uma palestra que você sai lá vibrando, porque o maior objetivo da festa literária, da Flimar, é o incentivo à leitura. Isso aí é que é o importante. Então, eu vejo que nós estamos conseguindo esse objetivo. Dando em números aqui, bem rápido, a Unesco, que é o Departamento de Educação da ONU, ele coloca que um país para ser desenvolvido, os habitantes têm que ler 10 livros ano. Na América Latina, quem lê mais é a Argentina, 4 livros por ano. No Brasil, se lê 1,5 livros por ano. Fizemos uma pesquisa lá com os alunos em Marechal Deodoro. Em 2015, alunos da 8ª e 9ª série, eles leram 4 livros. Eles gostam já da literatura. A alunada Marechal Deodoro já vive um clima literário durante o ano todo. É verdade. Então, só isso já foi o nosso objetivo cumprido. Carlito, nós falamos e ainda vamos falar mais, mas vamos referendar a data da 7ª Flimar.
de 31 de agosto, uma quarta-feira, a 3 de setembro. De 31 de agosto a 3 de setembro. Antigamente, nós fizemos 15 de novembro, mas 15 de novembro coincide com a data da proclamação da República e o governo do Estado passa para Marechal Deodoro, passa a ser capital de novo. Então, foi até próprio pedido do governador Renan que o Cristiano antecipou para dia 3 de setembro, dia 31. E os homenageados? Homenageados, sim, vamos lá. Olha, a primeira Flimar, nós homenageamos o alagoano Aurélio Buarque de Holanda. Na segunda Flimar, o homenageado foi o alagoano Ledo Ivo. Na terceira Flimar, foi o alagoano Theo Brandão. Na quarta Flimar, nós começamos a homenagear dois, um vivo e um morto. O vivo foi alagoano Cacá Diegues e o Graciliano Ramos, o morto. Na quarta Flimar. Na quinta Flimar, foi o Djavan, o vivo, e o Tavares Baixo, o morto, dois alagoanos. E na sexta, o ano passado, o Jorge de Lima, alagoano, e o Nando Cordel, pernambucano. E esse ano, nós vamos homenagear a Nise A da minha querida Silveira, Nise da Silveira, alagoana, que foi professora da minha querida Cláudia de Bulhões, psicóloga, e o cearense Raimundo Fagner. Então você vê que nós damos assim uma preferência aqui a Alagoas ou ao Nordeste nas homenagens. Né? Olha, uma maravilha fazer essa homenagem a Nise da Silveira, nada mais justo. Nada mais justo também pegarmos, já que a Flimar está assim, interestadual, nada mais justo também homenagearmos de outros locais. Porque quando começou, a Flimar não tinha a repercussão que tem hoje. Mas graças a Carlito, a DC, né? Depois de Carlito, a Flimar hoje é conhecida no Brasil todo. A gente chega em Paraty, eu perguntar qualquer coisa, e a Flimar lá? É ou não é, Carlito? E a Flimar lá, como é que é? A Flimar é assim, assim, assim. Então está conhecido interestadualmente. É importante que também se homenageie alguém de fora, como o Fagner dessa vez. Certo? Fagner. Ele pediu cachê ou saia justa para você? Porque também acontece o seguinte. O Fagner, olha, eu coloco meu entrevistado em cada saia justa. Mas o Fagner, ele vai dar um show também. Ele vai dar um show, ele vai trazer. São 12 músicos da banda dele. Só a banda são 12 músicos. Aí não pode ser, não é? E ele vai dar um grande show. Você desculpe, Carlito, mas eu tenho uma mania de colocar meus entrevistados numa saia ou numa calça curta. Botou agora, mas o que é que quer? Calada. Mas, por exemplo, o Djavan veio ser homenageado, mas ele não teve cachê, mas ele não cantou. Ele não deu show. Não deu show. Não, porque na verdade ele não está tendo cachê para vir para a feira. Ele está para o show. Não, para a feira não tem cachê. Agora para o show, claro que ele tem. Porque todo ano a gente bota. Já e ele vive disso. Ele vive disso. E vai ser espetacular. Ele está vibrando, a família dele do Ceará está toda vindo para Flimar, os amigos dele do Rio de Janeiro. Eu recebi agora um e-mail do pessoal da Bahia, da Bete Ramos, que é neta do Graciliano Ramos, dizendo, Carlito, eu quero ir, eu vou para Flimar, quando é que o Fagner é muito querido em todo o Brasil. E quem é que vai receber o prêmio? Porque tem o prêmio. Todo ano, a Braskem, durante a Flimar, junto com a Flimar, oferece um prêmio, não é isso? Um prêmio foi. A partir de 2012, a Flimar começou em 2010. A partir de 2012, tem esse prêmio, que é um prêmio dado a uma grande figura alagoano que deu sua vida toda à cultura e ainda hoje trabalha pela cultura. Então, no primeiro ano, o prêmio Braskem Flimar
foi para Solange Chalita. Muito querida. No segundo ano, foi para Tânia Maia Pedrosa. Muito querida. No terceiro ano, foi para o Douglas Aprato. O ano passado foi para Selma Brito. Muito que só gente querida. Não é? E esse ano será para o Enio Lins. Nossa. O Enio Lins é aquele jornalista arquiteto que dedicou a vida dele à cultura no estado de Alagoas. Não é? E esse prêmio, ele é uma comissão de alto nível que escolhe todo ano. Mas é uma honra É? ganhar esse prêmio, porque fica referendado nacionalmente e internacionalmente como uma pessoa de cultura. Né? E o Enio tem toda uma história também, já vem desde 64, né? Mas vamos deixar isso para lá, né, Carlito? Ele também tem uma história muito bonita, uma história de vida, de dedicação à cultura, de luta. E ele hoje está fazendo um trabalho muito bom na comunicação. Muito bom, na comunicação, e para mim é o maior caricaturista que tem aqui no Brasil é o Enio. Ele desenha muito bem, pinta muito bem, e além de escrever, e tem a coluna dele quando ele é interino, ele é muito bom, ele todo arquiteto, ele em todos os pontos da cultura, o Enio Lins já está beirando ao gênio. É verdade, porque onde tem cultura, o gente da gente está presente. Carlito Lima, você assim, eu gostaria de todas as nossas entrevistas serem com você. Porque a gente tem uma facilidade de conversar com você, você é um homem popular mesmo. E você, nessas horas, como sempre, você tem esquecido o Carlos Roberto. Esse nome Carlos Roberto é pomposo, né? Carlos Roberto. E vamos, Carlito, fazer o seguinte, repetir juntos, você para a sua câmera e eu para a minha, a data da Flimar, porque é muito importante. Vamos em câmera aberta, dizer que dia vai ser a Flimar, dia 31, vamos de juntos, agosto, 31 de agosto a 3 de setembro. É quarta, quinta, sexta e sábado. E convidamos a todo mundo. E outra coisa, só Marechal Deodoro tá linda. Vai visitar o Museu de Arte Sacra, que é o museu de arte sacra mais bonito do Brasil. Tem a casa do Marechal Deodoro, aquelas casas coloniais. E foi a primeira capital do estado de Alagoas. Que chamava-se Alagoas, o nome da cidade. Exatamente, a cidade chamava-se Alagoas. Carlito Lima, muito obrigada por você estar aqui conosco no programa Gente da Gente, na sua casa, pela TV Assembleia, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Muito obrigada. Obrigado,